Eu queria só recuperar uma coisa que eu disse, e aí a gente já pega o gancho da live passada. Né? A gente pega o gancho da live passada, porque no dia 17, quinta-feira passada, eu fiz uma live, não sei se quem está aqui agora pôde acompanhá-la. E na live da semana passada, eu apresentei 3 conselhos, né, 3 dicas para quem está começando ou quer começar uma vida intelectual genuína, uma vida intelectual verdadeira e uma vida intelectual séria. Né? Então eu dei 3 dicas lá na live passada e eu quero voltar agora a falar dessas 3 dicas porque eu quero me prender e aprofundar uma delas, que foi a última que eu dei. A primeira dica, só lembrando para quem não estava e para quem estava na live semana passada, está aqui agora, e para quem não estava vai ser útil porque eu vou fazer uma retrospectiva. Na live passada nós vimos então 3 dicas. Primeiro, todo mundo que começa na vida intelectual precisa ter um bom mestre, um bom guia, um bom professor, uma pessoa já experimentada para indicar boas obras. Por quê? Isso é muito importante porque, e eu destaquei isso na live passada, porque a pessoa que já está experimentada, que já tem uma vida intelectual, ela já passou por alguns espinhos, por alguns problemas, e ela está na condição perfeita, né, de fazer com que seus alunos já não passem mais por esses apertos, já não percam mais tempo com o que é indevido na vida intelectual. E a pior coisa que tem na vida intelectual, numa vida intelectual séria, é a perda de tempo. Nós não podemos perder tempo, porque eu expliquei para vocês que a vida intelectual, ela não é um fim. A pessoa que tem a vida intelectual como um fim em si mesmo e não como um instrumento que nos leva a um fim, ela já perdeu completamente o sentido da vida intelectual, porque a vida intelectual fica uma mera erudição, né? Ficar aí esbanjando erudição, e não é para isto que nós temos a vida intelectual. A vida intelectual ela foi feita e ela nasce para dar ao homem as virtudes que ele necessita para viver bem com seus semelhantes, para viver bem consigo mesmo e especialmente para viver bem com Deus. Com Deus. Isto é a verdade que muita gente não quer falar. Então a vida intelectual ela é um instrumento. Portanto, se existe um professor que nos ensina a usar bem um instrumento, não é? É melhor, porque isso nos encurta o caminho. Todo homem deseja a felicidade. Aristóteles já nos ensinou que o homem tem o desejo da felicidade. Todos nós queremos ser felizes. Todos nós precisamos da felicidade, não é? Mas a felicidade é um fim, então o fim do homem é a felicidade. A vida intelectual não é o fim. A vida intelectual é um dos instrumentos, dos meios que nos levam à felicidade. Agora, quais são as armas que nós temos que ter para nos ajudar a chegar a esta felicidade? São as virtudes. Então a vida intelectual ela é um instrumento porque ela nos traz as virtudes, ela nos comunica as virtudes, ela nos ensina a ter virtudes e a sermos virtuosos para uma vida feliz. Meus amigos, os clássicos, os filósofos clássicos são unânimes nesse sentido. O homem só será feliz se ele está preenchido de virtudes. Isto é muito bonito, não é? Mas, isto aqui é uma coisa interessante, mas é muito difícil, por melhores amigos que nós tenhamos, por melhor que seja o nosso convívio social, é muito difícil que as pessoas, pela via oral, nos transmita, nos ensina algumas virtudes, ou pelo menos a maior parte delas. A maior parte das virtudes nós adquirimos e aprendemos na literatura. Na literatura. E nós precisamos de bons professores e bons mestres, porque nós devemos a eles
as boas indicações. As indicações, quer dizer, o mestre é aquele que nos desvia dos precipícios, né, dos abismos, dos espinhos, das estradas tortuosas, das bifurcações indevidas, né, e nos dá as verdadeiras obras que em pouco tempo nos darão, né, aquele ensinamento virtuoso que nós precisamos para sermos felizes. Então é isso. Então, primeira dica, um bom guia. A segunda dica, amar a língua pátria e aprendê-la com generosidade, porque tudo aquilo que nós amamos, nós fazemos com generosidade. Então nós temos que, com paciência e generosidade, aprender a nossa língua pátria, ao menos o português. E eu lembro de ter dito que, havendo condições, nós devemos buscar, havendo condições, aprender também, né, as duas raízes linguísticas que constituem a nossa língua materna, que é o português, que, né, as duas raízes são o grego e o latim, principalmente o latim. Nós temos que aprender. Isso não é um mero beletrismo, erudição. Não, nós vamos adquirir o latim em sendo necessário, e não havendo na nossa língua materna um livro, um clássico, um livro excelente que um professor indique na língua materna. Então, se não existir na língua materna, de preferência que nós o leamos na língua original, né? E os grandes clássicos que eu mesmo tenho indicado para as pessoas, e os meus grandes mestres me indicaram, os grandes clássicos são gregos e latinos. Por quê? Porque os gregos e os latinos, como eu disse, e terei aqui o prazer de dizer de novo nessa live, eles são... Os latinos e os gregos, para traduzir a ideia, são as obras que melhor descrevem a vida virtuosa humana. E aqui é que está a beleza dos gregos e dos latinos. E por isso que eles nunca vão morrer. E por isso que eles são eternos, que eles estão acima da moda, do tempo. Porque eles falam de coisas que são eternas, imortais, de valores, de virtudes imortais. Isto é que é importante, né? E a terceira dica, que é esta que eu quero me demorar um pouco mais nela, que eu falei na live passada, mas não deu tempo para aprofundar, não é? É a leitura dos clássicos. Ter um professor, amar a língua pátria e, se possível, a língua que gerou as línguas que geraram a nossa língua materna, o grego e o latim, e ainda mais, ler os clássicos. Então aqui, o terceiro conselho, a terceira dica que eu dei é a leitura. Ler. Para termos uma vida intelectual séria, virtuosa, genuína, humana, em outras palavras, para que a vida intelectual nos torne mais humanos, nos humanize. Porque ser virtuoso é se humanizar, porque a virtude é própria dos homens, os animais não podem ser virtuosos, só os homens podem praticar o bem e evitar o mal, não é? Então nós precisamos de leitura, isto que é importante. Agora, e aí eu quero parar nisso um pouco, na leitura, e eu quero falar de duas coisas importantes. Primeiro, o que ler? Depois, por que ler? Não é? Então nós temos dois detalhes aqui importantíssimos. Primeiro, a questão das escolhas. Não é? O que ler? Como escolher bons livros? Como escolher aqueles livros que nos trarão as virtudes, que nos ensinarão a ser mais humanos melhores, seres humanos melhores, mais virtuosos, mais humanizados, mais civilizados, se nós pudermos usar esta palavra, não é? Que pode ter um tom mais polêmico, mas enfim, assim como podemos nos humanizar mais, né? Nos tornar verdadeiramente humanos, que é isto que a literatura faz, não é? E depois, por que ler? Os motivos da leitura, né? Que eu já deixei claro aqui, mas nós vamos tentar aprofundar isto, não é?
E esta, meus amigos, esta questão do que ler, principalmente, o que eu devo ler, Leonardo, é uma das questões mais difíceis que acaba afligindo a vida daquele que está iniciando a vida intelectual. O que eu devo ler? E por isso a importância do professor e do bom guia. O que eu devo ler? Então eu quero trazer para vocês aqui alguns conselhos práticos para ajudar na escolha dos bons livros, naqueles livros que realmente nos comunicarão as virtudes humanas. Nós vamos nos conhecer e nos reconhecer nestes livros. Um livro só é útil para a vida intelectual, só serve para a vida intelectual séria se ele falar de nós para nós próprios, para nós mesmos. Não é? Quando você lê um livro, ele é bom quando ele fala de você, quando você está inteiro ali. Sim, porque um livro, uma obra literária elevada, edificante, é aquela que trata dos dramas universais do homem, que trata dos princípios universais, dos fundamentos universais da humanidade. É isto que nós precisamos. Nós precisamos saber quem somos, para onde vamos, por que existimos, o sentido da vida. Quem não quer saber isto? Quem não quer saber isto? Os grandes dramas humanos, não é? Desde a existência do mal no mundo, por que o mal existe no mundo? Existe vida além desta, né? Vida além da morte, né? Qual é o nosso destino? Por que vivemos aqui? Qual é o sentido do sofrimento? Não é? Como diz aquela frase, uma frase interessante, eu vou citar um autor aqui que não está dentro das minhas predileções. Eu tenho até muitas críticas a fazer a ele. Mas esta frase é uma frase muito bonita e interessante, serve aqui de mote e de motor para nós. O Nietzsche, não é? O Nietzsche disse, quem conhece o sentido, quem sabe o porquê, suporta qualquer como. Vocês entendem a profundidade desta frase? Quem sabe o sentido da vida, aguenta qualquer vida. Quem sabe o porquê, suporta qualquer como. Qualquer forma. Qualquer jeito. Então, isto é que é importante. Um livro para que você tenha uma vida intelectual séria, ele precisa te fundar, te fundamentar, fazer você conhecer você mesmo, os seus dramas e te auxiliar a resolvê-los. Por isso que as grandes obras tocam em grandes dramas. E é isto que separa, por exemplo, as grandes obras das pequenas obras, das obras que eu poderia dizer de mal elaboradas, mal feitas, inúteis para a nossa vida intelectual. Não é? Que são fúteis, que não nos acarreta, não nos acrescenta em nada. Então, para quem quer ter uma vida intelectual séria, é isso que tem que fazer. Não é? Agora, quais são as 4 virtudes principais que uma obra, que a vida intelectual tem que trazer para um homem? Quais são as 4? Por quê? Desde os antigos, nós sabemos que as obras literárias, elas não podem fugir de 4 virtudes basilares e básicas. E as outras virtudes decorrem destas. Primeiro, a prudência, não é? A prudência, a justiça, a temperança e a fortaleza. São as 4 virtudes cardeais que os clássicos e os livros e as obras literárias têm que nos ensinar. Claro que algumas obras podem ressaltar uma virtude em detrimento de outra, né? Mas são estas 4 virtudes. Engraçado é que nos clássicos greco-romanos,
num Homero, num Virgílio, não é? No Sófocles. Você tem as 4 virtudes em equilíbrio. Você tem ali na Ilíada momentos de prudência, momentos de justiça, não é? Momentos de fortaleza, momentos de temperança. Então, o clássico, quer dizer, o livro que é clássico, o bom livro, aquele livro que você precisa ler na sua vida e dar atenção a ele, é o livro que te apresenta para você mesmo, faz com que você conheça você mesmo e te ajuda a descobrir que a vida humana tem um sentido, e o sentido está justamente na busca das virtudes, para que você possa ser feliz nesta vida, ainda nesta vida, e conviver com os seus semelhantes. Então vejam o que a vida intelectual faz com você e o que ela tem que fazer. Infelizmente hoje isso se perdeu, não é? Então vamos lá. Leonardo, como selecionar os bons livros? Vamos lá. Primeira dica, procurar sempre as fontes. Ler primordialmente as fontes. O que eu quero dizer com fontes? Não é? Você não vai começar lendo uma introdução a Homero e a Virgílio, a Sófocles e aos clássicos greco-latinos. Você vai começar lendo o próprio Homero. Claro, sempre com boas traduções. Eu indico aqui a tradução do Carlos Alberto Nunes, por exemplo. Não é? Enfim, mas não é difícil encontrar as boas traduções. Hoje na internet nós temos condições de encontrá-las e de saber quais são as melhores traduções. Não é? Então você tem que ler as fontes, ir nas fontes. Se você está começando, iniciando o caminho da vida intelectual, este maravilhoso e impressionante caminho da vida intelectual, pode ser que o seu primeiro acesso a estas obras clássicas fique um pouco tortuoso, difícil. O que você faz? Bom, você procura uma obra introdutória. Por isso que eu disse, primordialmente ler nas fontes. Ler os clássicos na fonte. E se tiver dificuldade, você busca uma boa obra introdutória que ajude a explicar este clássico. Mas nunca perder de vista que você tem que retornar às fontes. E nunca ficar preso às obras introdutórias, aos comentadores, aos terceiros. Não é? Depois, você vai ter que ignorar, desconsiderar, esquecer o apelo dos seus interesses mais imediatos, daqueles seus caprichos, das suas paixões momentâneas, não é? Então me permitam falar com toda a franqueza aqui, não é? Não tenho nada contra a pessoa, não o conheço, mas conheço as suas obras literárias, né? Então você tem que evitar ler estas obras de autoajuda, não é? Tem que evitar, porque isso são interesses momentâneos que não vão te dar as verdadeiras virtudes, as virtudes fundantes que te fundam. Por isso que a sociedade está tão, não vamos dizer assim, vagando como uma aranha. Vocês já perceberam a aranha numa teia de aranha? Ela constrói aquela teia fina debaixo de um abismo imenso. Ali falta pouco para ela desmoronar e cair. É o que está acontecendo. Então, muitos livros de autoajuda, vocês vão esquecer os interesses momentâneos, as paixões momentâneas. Porque a verdadeira autoajuda, ela está nos clássicos. Vocês vão esquecer Paulo Coelho, que isso é perder tempo. Não é? Esquecer estes livros com títulos muito, com chamariz, né? Esses livros. Você entra numa livraria hoje, física no Brasil, você já vê aqueles livros já expostos nas primeiras estantes. Esquece isto. Isto não vai te dar nenhum futuro na vida intelectual, porque isso vai se dissolver. Não é? Você vai ler hoje, vai ver algum sentido ali e já não vai ter mais nada. Não tem nem comparação em termos de benefício para o seu interior, para o seu crescimento interior, para a sua alma.
para, né, o alimento da alma, comparar um Paulo Coelho com Homero. Eu tenho até vergonha de fazer essas comparações aqui, isso não é comparável. Não é? Não existe comparação possível. Né? O que um livro de Homero, como você sai de um livro de Homero, de Virgílio, de Sófocles, de uma tragédia de Sófocles, para estes livros momentâneos de autoajuda. Então tem que parar, isso precisa, né, nós precisamos parar, não dar tanta trela e espaço a estes livros menores, que respondem aos anseios mais mais prementes e urgentes. Né? Terceiro conselho interessante, nós já falei na última live, temos que preferir os clássicos, e estou repetindo aqui, mas dentre os clássicos, quais? Porque existem muitos clássicos. Quais clássicos? Não é? Primeiro, preferir sempre as obras literárias. Depois, as obras literárias greco-latinas, para o seu primeiro estágio de formação. Para aqueles que estão me ouvindo ou que me ouvirão depois, que estão começando uma vida intelectual, você precisa começar a sua vida intelectual pelas obras literárias.